Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos, esperando que vocês estejam bem dentro de suas casas, em segurança, nesse momento tão conturbado por que passa a nossa humanidade. Fechando os nossos olhos, vamos elevá-los aos céus e orar. Jesus amigo, te agradecemos por mais esta oportunidade que nos é concedida. Que possamos vibrar pelo estudo de hoje, rogando ao teu coração generoso que nos envolva a todos nós com paz e harmonia. Que possamos sair mais enriquecidos e mais pacificados. Que seja em teu nome e em nome da espiritualidade amiga que nos coordena, mas sobretudo em nome de Deus, a realização de mais um momento de estudo. E nada melhor que para começarmos, oremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos ao capítulo 12 e o subtítulo é A Vingança. Júlio Olivier nos fala, aspas, vingar-se, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Nos fala o Espírito Júlio Olivier. E como se apresenta em nós a vingança? A vingança se manifesta em nosso íntimo como uma reação carregada de forte emoção por uma ofensa a nós dirigida. São também as formas de revides em discussões acaloradas, quando trocamos grosserias, os propósitos violentos de vingar crimes cometidos a familiares. Em geral, são as emoções muito fortes do ódio que levam as criaturas a atos criminosos de vingança. E é comum esse sentimento de vingança? Quem é agredido por palavras ou ações dificilmente passa por tais situações sem revidar aos impropérios ouvidos ou às pancadas recebidas. Estamos longe de oferecer a outra face àquele que nos bata em uma. A atitude a ser tomada, a disposição íntima de quem é agredido para ser fiel ao ensinamento evangélico deve se revestir de uma coragem muito grande e de um autocontrole gigantesco. O que em geral ocorre é a perda total do equilíbrio, desencadeando lutas corporais ou discussões em vozes altas, com palavras muitas vezes de baixo calão. Em nossos dias, como podemos vencer esses impulsos de vingança? O bom combate se inicia dentro de nós mesmos, e as conquistas, mesmo quando lentamente obtidas, vão aumentando a nossa capacidade de perdoar. Para avaliar a nossa atual condição, observemo-nos diante das situações em que alguém nos fira, até mesmo fisicamente, e analisemos os sentimentos que ainda despontam na nossa alma, a intensidade deles, até que altura eles nos dominam e até onde conseguimos esquecer o fato e as criaturas que nos atingiram. Se os guardamos por muito tempo e alimentamos as emoções desagradáveis, é sinal de alerta para nós que nos deve levar à meditação na tolerância e a redobrar o nosso esforço no perdão, prosseguindo para melhores resultados. Como justificar o combate à vingança? Para não sermos então infratores às leis de causa e efeito e de ação e reação, para não fazermos ao próximo o que não gostaríamos que alguém nos fizesse. Pelo sentido de saudar os erros cometidos no passado, não mais os repetindo na atual existência. E pelo amor universal que a todos une numa confraternização de verdadeiros irmãos que já receberam os exemplos dignificantes do Mestre Jesus. Voltemos ao Evangelho. Aspas. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Fecha as aspas.
É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens que se debatiam a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Nos fala o Evangelho novamente. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Fechou as aspas. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Nos fala Júlio Olivier, mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. A vingança se constitui em um índice seguro do atraso dos homens, como nós já vimos. O espírita, pelos conhecimentos que tem, jamais deveria acolhê-la em seu coração e em sua mente, pois ela é exatamente o contrário do perdão, condição sine qua non do amor ao próximo como a si mesmo. Quando sentir dentro de si o desejo de vingar-se de alguém, e o espírita não é perfeito, no sentimento negativo da raiva, do ódio, dê uma parada, busque olhar-se para dentro como se fosse outra pessoa, então ore. Perdão, meu Deus, ajudai-me a libertar-me deste sentimento primitivo e negativo que ainda trago dentro de mim. Não os quero e desejo aprender a perdoar agora e sempre. Por que não? A doutrina espírita nos ensina que a vingança só desaparecerá da terra quando o homem, usando os recursos do Evangelho e da prece, se esforçar para perdoar. Diante desses fatos, pode-se então perguntar: como alcançar o perdão? Tudo começa dentro de nós mesmos, por isso as nossas conquistas vão aumentando mesmo que lentamente, e a nossa capacidade de perdoar aparecerá. Com isso, é importante fazer uma avaliação que diz respeito às nossas condições atuais de evolução. No livro Manual Prático do Espírita, de Ney Pérez, temos o seguinte: embora não sejam as ocorrências de vingança revestidas de tanta crueldade como nos tempos bárbaros, parece acontecer em nossos dias com surpreendente frequência, como resultado das ofensas não perdoadas, tais como as mortes por vingança, os crimes por desonra em casos passionais, os ódios incontidos fazendo vítimas e etc. Entendemos que quem tem amor no coração nada deve temer. A segurança está na confiança que devemos ter na justiça divina, na proteção dos amigos espirituais, na aceitação das provas reservadas a nós e aos nossos familiares, por mais cruéis que possam ser. Isto está no livro Manual Prático do Espírita. Você considera a vingança como um ato de coragem ou de covardia? Vale aqui a nossa reflexão. Algumas pessoas acreditam que a vingança é uma demonstração de grande coragem. Afinal de contas, não se pode tolerar uma afronta sem se rebaixar. Pensam que a tolerância e a indulgência seriam provas de fraqueza e de covardia. Todavia, temos que convir que o ato de vingar-se jamais constitui uma prova de coragem. Geralmente, quando buscamos revidar uma ofensa, o fazemos movidos pelo medo do agressor ou então de opinião pública. Não importa que a nossa consciência nos acuse de covardia ou de dignidade, o que nos interessa é o que a sociedade diz e que ela não nos julgue assim. O mesmo não ocorre com relação ao ato de perdoar. O perdão, sim, exige do ofendido muita coragem e dignidade. Enquanto a vingança é uma ladeira fácil de descer, o perdão é uma ladeira difícil de subir. Realmente fortes são aqueles que conseguem conter-se diante de uma agressão. A verdadeira fortaleza está nas almas que não se descontrolam quando são ofendidas, que não se impacientam quando são incomodadas, que não se perturbam quando são incompreendidas e que não se queixam quando são prejudicadas. A verdadeira coragem é aquela que o Cristo nos deu o exemplo. Ele sofreu a ingratidão daqueles a quem havia ajudado, enfrentou o cinismo dos agressores, foi ultrajado
caluniado, cuspiram-lhe no rosto e o crucificaram. E ele tomou uma única atitude, a do perdão. Por várias vezes, em sua passagem pela terra, o homem de Nazaré teve motivos de sobra para revidar as ofensas, mas sempre optou pela dignidade de calar-se. Diante das agressões recebidas, o meigo rabi da Galileia passava lições grandiosas, como aconteceu com o soldado que o esbofeteou enquanto estava de mãos amarradas. Sem perder a sua serenidade habitual, o Cristo olhou nos olhos e lhe perguntou: se eu errei, aponta meu erro, mas se não errei, por que me bates? Analisemos também a parábola da purificação do templo. Será que Jesus sentiu ódio ou ira ou foi agressivo naquele momento? Lembremos da parábola, aspas. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam ali, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Algumas lideranças religiosas acreditam que Jesus agiu como qualquer ser humano, irritou-se e foi agressivo, conforme pregam as passagens. Mas nós, espíritas, devemos pensar um pouco melhor. Como podemos acreditar que um espírito puro teria ódio e ira? Ele era desprovido desses sentimentos animalizados e instintivos. Nessa única passagem onde parece que Jesus era um ser humano normal como nós, ele poderia agir com instintos de punição e raiva? Ele pregou em todo o Evangelho para a quem te esbofetear na face direita, oferecer-lhe também a outra. E, mais do que nunca, amai aos vossos inimigos. Como poderia agir cruelmente o maior espírito que já nasceu nesse planeta? Por ser um espírito puro, os instintos e os sentimentos ligados ao animalismo não fazem parte do seu modo de agir. Então, compreenderemos que a interpretação dessas passagens precisam ser cuidadosamente realizadas para não colocar Jesus em conceitos humanos como nós, que somos imperfeitos, governados pelos instintos e necessitados de muito esforço e disciplina para conquistar a elevação do espírito nosso. Vamos falar um pouco do perdão, característica contrária à vingança. Controlar os impulsos de menosprezo e indiferença para quem nos foi descortês é uma delas. Desarmar-se intimamente, impedindo gestos agressivos e impetuosos no contato com as multidões. Tolerar a cara feia do vizinho mal-humorado. Não se magoar com o colega mal-humorado ou com o chefe irritado. Não exigir as explicações e as desculpas daqueles que falharam. Aceitar sem exigências a maneira de ser dos outros. Cultivar o esquecimento de si mesmo no sacrifício voluntário do ego, o que nos torna invulneráveis às agressões e às injúrias. Afastar planos de represária e pensamentos de rancor. Alimentar a clemência ao ser caluniado, injustiçado, ofendido, agredido, aplacando a revolta. Isso nós encontramos no livro já citado, Manual Prático do Espírita de Ney Pérez. Já em Depois da Morte de Leon Denis, ele nos diz: para uma alma elevada, o ódio e a vingança são desconhecidos. Paira acima dos mesquinhos rancores, é do alto que observa as coisas. Quantas vezes nós mesmos temos necessidade deste perdão? Quantas vezes não o temos pedido? Perdoemos a fim de sermos perdoados, porque não poderíamos obter aquilo que recusamos aos outros. Se desejamos vingar-nos, que isso se faça com boas ações. Leon Denis, Depois da Morte. Quando nos atingirem o ultraje ou a injustiça, imponhamos o silêncio, então, à nossa dignidade ofendida. Pensemos nesses a quem, num passado obscuro, nós mesmos lesamos, os afrontamos e os expoliemos, e suportemos, então, a injúria presente como uma reparação. A vingança é uma loucura que nos faria perder o fruto de muitos progressos e recuar pelo caminho percorrido. No livro Sermão da Montanha, Rodolfo Galigares nos diz: unicamente a Deus pertence punir, assim, os indivíduos como as nações que transgridam os mandamentos da sua lei. Melhor do que nós, sabe ele como obrigar os que erram a corrigir o erro cometido contra os seus semelhantes.
A oportunidade e a importância desses princípios estabelecidos pelo Mestre incomparável ressaltam ainda hoje. Fosse permitido a cada qual fazer justiça por suas próprias mãos, agindo ao sabor de sua vontade pessoal, e a vida em sociedade seria muito difícil, tais os desmandos e os excessos que se verificariam então. O Sermão da Montanha, Rodolfo Garrigatti. A veneranda Joana de Ângeles nos brinda no livro Espírito e Vida. A sede de vingança é lamentável conduta espiritual que termina por afligir aquele que a vitaliza, quer dizer, que dá força interiormente, nos diz a veneranda. Encontramos narrativas ditadas por psicografias em que o orgulho se destaca na caracterização da vingança por fatos como posições não alcançadas, por ciúmes, vaidades, o poder obstruído, ruínas financeiras, amor não correspondido e tantos outros. Da mesma forma, na vida terrena, em que o indivíduo se sente prejudicado por outro, qualquer que seja o setor de vida ou motivo, seja ele econômico, familiar, amoroso, é fácil estabelecer o sentimento de vingança dentro de cada um de nós. A vingança nasce, pois, do desconhecimento da máxima maior de Jesus, o amor. Ele nos ensinou que não devemos querer para os outros aquilo que não queremos para nós. A vingança é um sentimento menor, mostra a forma de incompreensão que ainda vige entre os seres humanos. Muitas vezes o sentimento surge pela falta de uma avaliação real da situação ou de outro mal, muito nosso conhecido chamado o orgulho ferido. O homem tem que se conscientizar de que jamais poderá ser um juiz. Assim, não podendo julgar as ações do próximo, esse conjunto de realizações e de sentimentos inferiores que embasam a vingança, tais como inveja, despeito, ódio, rancor e etc., se desmoronam sem o menor sentido, pois não podem ser parâmetros para uma ação impossível e impraticável de se fazer, que seja o de julgar. A vingança, pois, perde todo o seu suporte e expressão, colocando-se como deveria ser sempre entendida, um sentimento sem valor, sem expressão e que deve ser banido das nossas ações. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, ao ser crucificado, disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para o espírita, a vingança não é mais somente um movimento exterior, é um movimento que nasce do espírito e é aí que deve ser combatida, para que não se torne uma erva daninha a corroê-lo, fazendo-o destoar dos objetivos educativos da vida humana. Nesse tempo, o trabalho na caridade exerce uma influência decisiva e salutar. Quem trabalha tem campo aberto para transformar a semente diferente do galho podre de que foi alvo, fazendo sua parte na renovação do planeta. Com a reencarnação, o Espiritismo mostra que a vingança não é somente mais um ato material, mas uma postura de estacionamento espiritual, em que duas entidades se cegam ao mundo para se dedicarem ao pior de si mesmo, em tramas que podem levar séculos a fim. Com essa postura, pedimos sempre a Deus que a nossa vingança seja a capacidade renovada de retribuir todo o mal com trabalho e bem. E que nossa postura sirva de exemplo ao que nos serve. Mais uma vez, cabe aqui nossa reflexão. Será que eu costumo guardar o que me fizeram para descontar depois? Eu tenho o hábito de tratar de forma mal educada aqueles que me tratam mal? Se é certo que não preciso ser o melhor amigo daqueles que não me inspiram confiança e que já me prejudicaram, certo também que não necessito repetir as suas atitudes maldosas. Então eu me questiono, como eu estou atualmente? Vamos refletir muito sobre isso. Se eu já superei a fase das pequenas vinganças, dos mínimos descontos, ou se eu ainda costumo levar a minha vida na base do bateu e levou, o que nada mais é do que ainda o homem velho que teima em viver em nós. O Mestre nos mostrou a importância do perdão, que ninguém chegará ao Pai sem antes exercer esse perdão. Como desejamos ir ao Pai para pedir qualquer coisa e sem que da nossa parte já tenhamos dado mostra de sermos capazes de nos reconciliar com os nossos inimigos. Inimigos? Como pensar dessa maneira quando sabemos que somos filhos do mesmo Pai e irmãos de muitos? Esse sentimento só poderia estar vinculado a quê? Ao egoísmo,
ao nosso orgulho, voltamos a dizer, os dois grandes males que afetam a humanidade. Se Jesus tivesse parado no meio do caminho do Gólgota, largado a cruz injusta do suplício para se voltar contra seus agressores e exercer sobre eles o direito de vingança, certamente ele não teria passado à posteridade como modelo de perfeição e de amor. Pensemos muito nisso, vamos refletir neste momento. Agora, fechando os nossos olhos da carne e abrindo os olhos do Espírito, vamos pedir ao Pai que harmonize o nosso planeta, bem como a nossa humanidade, para que possamos superar esse momento de crise, que harmonize os locais de dor e sofrimento, como hospitais, albergues, asilos, e lá harmonize profissionais de saúde que estão junto. Harmonize os diversos segmentos religiosos, assim como as casas espíritas e a nossa casa espírita. E, em particular, pedimos, Senhor, uma harmonização para o nosso ser interior. Se você gostou, se inscreva, clique no positivo, faça seus comentários e críticas. Serão sempre bem-vindas. E sempre às quartas-feiras, às 8 horas da manhã, você receberá uma nova postagem. Fiquem em paz, em casa e muito obrigado. Graças a Deus.